Olá! Um dos principais assuntos que os economistas estudam é a moeda, e a moeda é um fenômeno bastante interessante. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de moeda, mas eu não vou me repetir com vídeos anteriores que eu já fiz. Eu vou falar a respeito de o que faz uma moeda ser boa, que é uma questão bastante interessante e que difere dos outros vídeos que eu já fiz nesse canal. Mas enfim, antes deixe-me me apresentar. Olá, eu sou Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade, considere se inscrever no canal. Então, a respeito de moedas, deixe-me primeiro conceituar para os senhores que não viram os outros vídeos a respeito do que é moeda. Moeda é um meio para fazer trocas indiretas. Moeda é esse conceito de que na economia temos diversos bens diferentes e saber quanto um bem vale em relação a cada um dos outros bens é muito trabalhoso, é muito difícil, é muito chato. Além de que não é muito prático. Saber quanto um anel vale em relação a uma corrente, que vale em relação a um pingente, quanto vale em relação a um violão, quanto vale em relação a uma garrafinha d'água, quanto vale em relação a todos os bens da economia. Saber quanto um bem vale em relação a cada um dos outros bens é uma tarefa praticamente impossível quando a economia cresce bastante. E para facilitar isso é que existe a moeda. A moeda serve para fazer trocas indiretas. Agora você não precisa mais trocar o que você quer exatamente pelo que você tem. Você pode trocar o que você tem pela moeda e depois trocar pelo que você quer. E isso facilita muito a vida em sociedade, facilita muito mecanismos de mercado de acontecerem. Então, uma economia que tem uma moeda ela é superior a uma economia que não tem moeda porque as trocas ficam muito mais facilitadas. Mas, tendo em vista isso, o conceito de moeda, vamos pensar o porquê existem moedas melhores do que outras e o que faz uma moeda ser boa de verdade. Primeiro, a moeda, você pode raciocinar comigo que a moeda ela é importante para fazer essas trocas. Mas para a pessoa fazer a troca, ela tem que ter a moeda. Então, primeiro, a moeda tem que ser algo que não é muito escasso. A moeda não pode ser algo físico muito difícil de encontrar. Porque se ela for uma coisa extremamente rara, como por exemplo dizer que definir que a moeda de um lugar é diamantes, isso não vai acontecer numa sociedade em geral que não tenha grandes minas de diamante, porque diamantes são muito raros. E é por isso mesmo que eles são tão caros, né? É um dos motivos do porquê diamantes são tão caros. Mas enfim, não tem como a moeda ser feita de algo que é muito, muito, muito escasso e nem algo que não é nem um pouco escasso. Porque se também for algo que não é nem um pouco escasso, como por exemplo, digamos que a moeda de determinado país é folha. Folha mesmo de planta. Tem muita planta e é muito fácil plantar e colher folhas. E ter essas folhas para trocar por outras coisas. Então não ia fazer muito bem para a economia que a moeda fosse folhas. E logo as folhas sairiam de circulação. Porque todo mundo ia ter folhas e isso ia causar uma inflação absurda. E aí você ia ter que estar constantemente colhendo folhas e gastando elas imediatamente, porque elas iam começar a valer menos no dia seguinte, quanto mais pessoas colhessem folhas de árvores. Mas enfim. Então não pode ser nem algo super escasso e nem algo nem um pouco escasso. Tem que ser uma coisa na média. Tem que ser uma coisa constante. E isso é o segundo conceito de por que uma moeda, de coisas que uma moeda boa tem que ter. Ela tem que ter um mínimo de constância. Tem que se entender exatamente como a moeda surge, e a moeda não pode surgir indefinidamente porque isso gera inflação. Então, não pode ter um pico muito grande da moeda, então ela tem que ter um pouco de constância, um pouco de estabilidade para ser uma moeda, porque se ela for muito instável, que toda hora aumenta e diminui a quantidade de moeda no mercado, ela vai ficar inflacionando, deflacionando, inflacionando, deflacionando, então os preços das coisas vão aumentar, vão diminuir, vão aumentar, vão diminuir, e as pessoas querem um pouco de constância, querem um pouco de, como é que eu posso dizer, de consistência. E a moeda também precisa ter um pouco de consistência. Um exemplo muito grande de moeda que teve consistência ao longo do tempo foi ouro. Ouro, não se tem grandes minas de ouro surgindo a todo momento. E o ouro é um recurso bastante escasso, ao mesmo tempo que ele não é uma coisa impossível de se alcançar. Ele é uma coisa na média e ele também é muito bonito. E esse é um outro motivo mais básico, que é a própria preferência estética dos consumidores. Se os consumidores acham muito bonito determinada moeda, isso pode influenciar um pouquinho que essa moeda seja mais valorizada e que essa moeda seja mais cobiçada pelas pessoas. Então, esse é o terceiro motivo
do porquê pessoas utilizam de moeda e escolhem uma moeda em detrimento de outra. E além disso, deixa eu ver algum outro conceito que eu posso trazer a respeito de moeda. Ahn, em um livre mercado em geral, você só vai ter essas variáveis principais de uma pessoa escolher. Ah, tem outras coisas, lembrei, perdão. Uma outra coisa que a moeda pode ser melhor se ela possuir essa facilidade é de transportar. Transportar a moeda, poder transportar a sua moeda de forma mais fácil, ter ela em mãos e poder armazenar ela e coisas nesse sentido, facilita que as pessoas queiram aquela moeda em detrimento de outra. Esse é o grande problema da moeda ouro. Por quê? Porque o ouro é muito pesado. Apesar dele resistir bastante ao tempo e não se oxidar ou deixar de ser ouro com o tempo, porque, assim, ele dura muito tempo na sua existência, né? Você não vai pegar um ouro e daqui a 5 anos o ouro não vai ser mais ouro, ele vai ter se degradado, enferrujado, ele vai deixar de existir. Não, ele é uma coisa mais perene, uma coisa que demora para se desfazer e para se degradar. Então, demorar para se degradar também é outra coisa. E, além disso, tem o que eu falei de transporte. O problema do ouro principal, o problema principal do ouro, para ele não ser a moeda corrente hoje em dia, além dos estados estarem intervindo e dificultando isso, é que o ouro é difícil de se carregar de um lado para o outro porque ele é muito pesado. Então, é principalmente por conta desse problema que existiu, que passou a existir, que existem bancos. Porque os bancos, eles começaram a existir muito para suprir esse problema do ouro. Porque agora você não precisava mais ter o ouro, você podia ter um papel que você pode resgatar ouro a partir daquele papel. Então é aí que nasce a moeda... esqueci o nome. A moeda lastreada em ouro, a moeda de valor real, de valor pautado em outra coisa que tem um valor real. Então o ouro, ele fez surgir muito essa questão do dinheiro expresso, físico, de papel. E ainda mais fácil do que manejar dinheiro de papel é dinheiro digital, porque dinheiro digital é ainda mais fácil de transportar. Você pode digitar uma coisinha aqui e aí o seu dinheiro vai do seu celular para outro lugar, vai de um banco que tá o seu dinheiro e vai para outro banco e coisas assim. Então, quanto mais fácil é de transportar o dinheiro, quanto mais leve e mais perene é esse dinheiro, melhor. Quanto mais as pessoas gostam daquele dinheiro, acham mais bonito, melhor. Quanto mais pessoas utilizam aquele dinheiro, melhor. Mas apesar de que as pessoas utilizarem o dinheiro é produto de todos esses outros conceitos, né? As pessoas têm que gostar do dinheiro, têm que achar que é uma vantagem estar com aquela moeda em detrimento de outra para que ela esteja lá, né? E para que as pessoas comecem a utilizar ela mais. E o dinheiro tem que ser estável. Até certo ponto, é óbvio que buscar plenamente a estabilidade não é o objetivo do mercado. O objetivo do mercado é alcançar lucro e é produzir o máximo possível para o máximo de pessoas possíveis. Então, esses são os conceitos que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Um resumo do que você tem que saber sobre moeda e por que umas moedas são boas e outras não. Enfim, se você quer entender por que essas moedas não se aplicam hoje em dia, por que as pessoas não têm uma moeda unificada ou coisas nesse sentido, já que existem critérios objetivos que podem trazer uma moeda a ser melhor e a ser mais bem utilizada pelas pessoas, você pode conferir o meu vídeo que eu tenho há, sei lá, 1 ou 2 meses atrás que eu lancei, sobre por que não existe uma moeda única. Então, se você tem curiosidade de saber por que não existe uma moeda só, já que existem visivelmente moedas e formas de dinheiro melhor do que outras, recomendo assistir esse vídeo, tá aí no meu canal, pesquisa aí, você encontra. Mas eu acho que é só isso. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.